Boa noite, comunidade do canal. Espero que vocês estejam prontos para seguir comigo em mais uma noite de relatos sobrenaturais. Histórias reais enviadas por vocês sobre espíritos, entidades, aparições, magia negra, mediunidade ou pactos que muitas vezes marcaram e destruíram a vida de muitas pessoas. Meu nome é Henrique e este canal existe apenas para contar as histórias reais enviadas por vocês. O e-mail estará na descrição dos vídeos e do nosso canal. Lembrando que esse é o novo canal do Relatos Sobrenaturais Reais. Então, não se esqueça de se inscrever aqui e ativar todas as notificações para não perder nenhum dos nossos relatos. Agora, apaguem todas as luzes e preparem-se para acompanhar as experiências mais macabras, chocantes e aterrorizantes que já recebemos por aqui. Aproveitem! Boa noite, minha comunidade favorita. Eu sou o Daniel. Primeiro gostaria de dizer que senti muito dó quando o canal antigo foi bloqueado. Eu literalmente trabalhava com ele ligado todos os dias para ouvir os relatos, principalmente aqueles sobre mediunidade, cemitérios e magia negra. Eles me fascinam. Resolvi trazer esse pequeno relato de uma das minhas primeiras experiências com a mediunidade para poder ajudar o canal a crescer de novo da maneira que eu posso. Então, tomara que seja de alguma ajuda e tomara que todos os ouvintes aproveitem. Meu nome é Daniel e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Até a idade em que isso me aconteceu, eu era uma criança cética. Mas claro, eu era só uma criança naquela época. Logo depois disso, tudo para mim se tornou real. Coisas que a gente só via em filmes naquele tempo começaram a parecer tão reais como se eu sempre tivesse convivido com essas coisas. Criou para mim a possibilidade de que tudo o que se conta aqui, por exemplo, seja real também. Eu tinha 16 anos quando dividia o quarto com meu irmão. Cada um tinha sua cama, uma ao lado da outra, separadas por um pequeno bidê. Na parede contrária, ao fundo do quarto, tinha uma janela grande. Nosso quarto era no segundo andar. Dava para ver até as outras casas do outro lado da rua, mas não tínhamos varanda de sacada no andar de cima. Não existia estrutura física para ninguém andar pelo lado de fora da casa no segundo andar. Mas mesmo assim, por causa do conforto visual, nossa mãe tinha colocado uma cortina branca e azul que abafava um pouco da claridade da rua durante a noite. Eu sempre tive um sono meio conturbado. Nunca tive insônia, mas também nunca dormi realmente bem. Sempre algo me fazia levantar. Ou era para ir ao banheiro, ou me mexia demais na cama, virando de um lado para o outro. O fato é que durante a noite eu sempre tive o hábito de acordar pelo menos umas 10 vezes. Enfim, desde que me conheço por gente, minha família é espírita. Era muito comum irmos até a casa espírita para assistir às reuniões semanalmente. Vez ou outra íamos até uma casa mais famosa, de um certo médium famoso, para assistirmos um outro tipo de trabalho, como a psicografia de cartas mediúnicas. Sempre que eu participava de uma reunião um pouco mais elaborada como essa das cartas psicografadas, eu notava que as minhas noites eram um pouco melhor, como se eu estivesse mais cansado e dormisse que nem uma pedra. Nesse dia, foi um desses casos. Mesmo ao fim da reunião, minha mãe estava conversando com uma médium da casa. E ela mesma disse para nós que, pelo que ela estava vendo, meu pai e meu irmão eram completamente normais. Mas eu e minha mãe teríamos um pequeno grau de mediunidade, mesmo que nunca tivéssemos percebido antes. A mulher tinha dito também que se eu quisesse poderia buscar uma casa que eu gostasse, fazer uma tal de escola e aprender a trabalhar com isso naquele lugar. Era o tal kardecismo. E como todo jovem normalmente faz com essas coisas, eu acreditei, mas sempre desacreditando. Não era a primeira vez que ouvíamos isso, e mesmo assim nunca tinha sentido nada. E se eu não sentia, em mim não existia. Sim, eu era controverso. Eu acreditava em tudo, mas até um ponto. E só isso. Me lembro que nesse dia, após a reunião das cartas consoladoras, fomos embora normalmente. E eu, como sempre, muito cansado, bocejando sem parar, aproveitei para deitar e capotar. Iria dormir que nem uma pedra.
Uma noite normal, como qualquer outra. Meu irmão tinha ido dormir e eu nem percebi de tão cansado que estava. Quando acordei, já era pouco depois da 1h da madrugada. Eu não lembro de fato por que me acordei, se foi por me mexer ou só o sono ter ficado leve. Mas não precisei nem ir ao banheiro. Como de costume, me virei para o lado da cama do meu irmão, que, como sempre, dormia sempre muito bem. É que ele sempre teve um sono extremamente pesado. Eu podia ver seu rosto porque nossa rua era muito iluminada, e essa claridade toda entrava pela janela. Com essa fraca claridade, eu já conseguia ir e voltar do banheiro quando precisava, sem nem mesmo precisar acender a luz do quarto. Mas, de repente, essa luz da claridade sumiu. Na hora nem me ocorreu nada demais. Apenas ficou mais escuro e eu aproveitei para tentar dormir de novo. Foi quando eu tentei pegar no sono que eu simplesmente comecei a pensar. Sabe quando você pensa mesmo sem querer, de forma automática? Foi quando pensei que para toda aquela claridade sumir, tinha que ter tido um acidente, um carro bater num poste ou um transformador explodir. Mas não teve barulho de nada. Pelo contrário, só então eu reparei como aquele silêncio tinha tomado conta de tudo e eu não tinha percebido antes. Eu, como sempre, acreditava em espírito, mas só no que contavam. Nunca que poderia acontecer alguma coisa com a gente. Mesmo assim, nessas horas, quando você pensa que algo estranho está acontecendo, o medo vem. Não importa o que você faça. Comigo foi assim. Eu tinha ficado duro de medo. Esperei um pouco e nada. Nenhum barulho. Nenhuma luz, por mais fraca que fosse. Eu não iria nem conseguir dormir e já estava começando a suar mesmo sem estar com calor. Foi a primeira vez que eu fiquei tão nervoso assim. Não tinha o que fazer. Foi então que eu abri os olhos bem devagar para ver se via algo. Se não visse, ia chamar o meu irmão ou ia levantar. O fato é que eu precisava fazer algo em vez de ficar ali mofando de medo. Como eu não vi nada, tirei o edredom devagar. Procurei meus óculos no bidê e levantei mais devagar ainda. Sabe quando você não quer olhar para nada, só para baixo, para evitar contato visual até mesmo com a própria parede do quarto de tanto medo? Pois é, eu estava assim. Eu acho que não tinha dado nem 2 passos quando a luz piscou. Como se uma coisa passasse muito rápido pela lâmpada e fizesse aquele vulto de sombra, só que ao contrário. Estava escuro e a luz lampejou e foi embora de novo. Foi por reflexo que eu olhei na direção da janela. E também foi por reflexo que eu gritei. Só que aí o som não saiu de jeito nenhum. Eu apertei minha garganta, mas não saiu som nem na segunda vez que eu pensei em berrar para acordar meu irmão. Quando eu olhei por reflexo para a janela, tinha uma sombra que cobria quase toda a janela pelo lado de fora. E contando hoje, parece até aquelas histórias dos antigos cheias de detalhes, mas muito bem inventadas. Eu sei que parece. Por mais que fosse por trás da cortina, não sei como, mas eu via a sombra exatamente como ela era. Ela tampava a janela quase toda, mas tinha a forma de um homem. Ele não era tão alto para tampar a janela toda, mas parecia que a luz da rua tinha diminuído quase toda quando ele estava ali. Como eu conseguia ver os traços dele, apesar de tudo, eu não sabia. Mas ele estava olhando para nós dois. Ele não parecia brabo, nem com raiva, mas também não parecia ser boa coisa. Quem é que fica parado, flutuando no 2º andar, espiando 2 meninos dormirem no meio da noite? Por mais que ele tivesse um rosto quase sem expressão, eu acho que nunca tinha sentido medo de verdade. A única coisa que eu consegui fazer foi andar de costas até bater no bidê, derrubando tudo no chão até encostar na parede. E por impulso de tentar ir ainda mais para trás, eu acabei subindo em cima do bidê e ficando de pé. Quando eu me senti colado na parede e não conseguia emitir um som sequer, notei que nem mesmo as coisas que eu tinha derrubado no chão tinham feito barulho. Quando olhei para baixo, tudo ainda estava no lugar. Eu não tinha derrubado nada. Mas como podia ser? Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo ali, eu olhei para o homem na janela mais uma vez e ele ainda estava lá. Mas agora ele estava sorrindo. Parecia que ele estava se divertindo, vendo a minha reação. A última coisa que eu fiz ali
foi fechar os olhos com toda a minha força e pedir a Deus que, se Ele me amasse, me ajudasse de alguma forma. Quando pensei nisso, bati a cabeça com força na parede. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu percebi que não importava o desespero, nem a força que eu batesse. Eu não ouvia nada e nem sentia dor. Foi quando eu comecei a rezar um santo anjo com toda a força que eu tinha, que eu senti meu coração se acalmar aos poucos, como se meu anjo da guarda estivesse dizendo que ele estava ali. Embora eu não visse, meu coração só podia estar sentindo isso, porque honestamente não existia nenhuma outra explicação. Então, eu senti mais uma intuição e continuei rezando a mesma oração e batendo a minha cabeça na parede de trás, quando de repente eu senti um tranco. Acredito que todos vocês já sentiram isso. Quando você acorda com o seu corpo se mexendo, como se você estivesse caindo ou tropeçando num sonho, e seu corpo se mexe de forma involuntária, tanto que faz você acordar. Eu finalmente estava no meu corpo. Eu senti exatamente isso. A última vez que eu bati a minha cabeça na parede, eu estava batendo ela no travesseiro. E então, eu acordei. Eu não sabia se de fato tinha acordado ou apenas voltado para o corpo. Foi a sensação mais estranha de toda a minha vida. E a segunda coisa que fiz foi olhar para a janela para ver o que eu via. Mas graças a Deus, eu não vi nada. Apenas imaginei que quem quer que fosse devia estar rindo mais ainda de mim e do meu desespero. Aquela noite foi a minha primeira experiência mediúnica. Foi um ponto de partida para estudar a mediunidade e me voltar totalmente para esse mundo. Desculpem se isso ficou meio longo, mas preferi contar cada detalhe, para quem sabe ajudar a esclarecer as pessoas que também passam por experiências mediúnicas fora do corpo. E caso queiram, podem me pedir que trago aqui os próximos episódios que seguiram após essa primeira noite que eu passei tamanho horror, mas que hoje é algo completamente normal para mim. Então, encerro aqui o primeiro capítulo dessa novela que virou a minha vida de ponta cabeça e deixo um grande abraço a todos vocês, especialmente ao Henrique por estar me dando essa oportunidade de dividir minha história com todos vocês. Cuidem-se. Se você, assim como o Daniel, quer nos ajudar a crescer mais uma vez e fazer parte da nossa família, escreva também o seu relato muito bem detalhado e nos envie. Relatos sobrenaturais sobre todos os temas. Podem ser dos seus pais, dos seus avós, conhecidos ou até mesmo da sua cidade. Mas atenção, se acharmos que eles são absurdos, mentirosos ou falsos, eles não serão contados aqui. Nosso trabalho é sério e respeitamos a verdade acima de tudo. Vamos crescer a nossa comunidade mais uma vez e continuar na busca por esse caminho oculto e sombrio para mostrar a todos vocês que já sofreram com isso, que não estão mais sozinhos. Nossos relatos são postados todos os domingos, terças e quintas, sempre às 18h18. Cada dia com um tema diferente. Venha você também fazer parte da nossa família sobrenatural. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos casos mais sombrios da semana. Um abraço e cuidem-se.